5, 4, 3, 2, 1. Estamos iniciando mais um bate-papo. Eis-me aqui. Glória a Deus, muito boa noite e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí em horário novo, né, e dia novo aí na sexta-feira, a partir das 19h30, nós estamos com o nosso bate-papo, eis-me aqui. Glória seja dado o nome do Senhor, aleluia, né? Optamos por fazer nesse horário já casadinho com a mini vigília da sexta-feira e vai ser bênção para a glória de Deus. Também quero comunicar aos queridos irmãos que, aleluia, glória a Deus, que também nós estaremos aí editando e colocando bate-papo no nosso canal no YouTube. Você vai lá, vai estar o canal lá, Pastor Benício Gomes, e você vai poder ouvir, né, o bate-papo a hora que você estiver disponível, em nome de Jesus. E sempre que quiser rever, você vai estar lá revendo um bate-papo abençoado, né, de pessoas que passarão por aqui para dar testemunho, que já passaram por aqui dando testemunhos abençoados, né, para a glória de Deus, do que Deus tem feito na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom em nossas vidas. Glória seja dado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas essa noite nós estamos aqui com o nosso amado, querido pastor Josimiel. Glória a Deus, aleluia, né? E para nós é uma grande honra, né, poder, né, participar desse pequeno bate-papo com o nosso querido pastor Josimiel, né, da nossa Ordem de Ministros Batista Nacional em Pernambuco. Seja bem-vindo, meu nobre amigo, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre tua vida, sobre a vida da tua família e o do rebanho que o Senhor tem confiado em tuas mãos. Glória a Deus. A nossa primeira pergunta hoje, meu amado pastor Josimiel, desde já sou muito grato a Deus por sua presença conosco neste dia, para esse bate-papo, eis-me aqui. Fique à vontade, sinta-se em casa, meu nobre pastor. E a minha pergunta é: há quanto tempo você serve ao Senhor Jesus e como aconteceu a sua história cristã? Boa noite, meus irmãos. Quero trazer a paz do Senhor para a vida de cada um de vocês. Inicialmente eu quero agradecer e parabenizar o pastor Benício, pastor da Igreja Batista Eis-me Aqui, que a bênção de Deus, meu irmão, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua igreja também e ministério. Deus abençoe grandemente aos irmãos. Quero agradecer também a oportunidade que o pastor Benício me dá de poder estar participando dessa rádio, dessa programação importante para a vida da igreja. Isso é muito bom. E eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, meu colega, pastor Benício. E o irmão me fez algumas perguntas, né? Me enviou algumas perguntas. Eu quero aqui trazer exatamente um pouco da minha história, da minha vida ministerial para a sua igreja, em nome de Jesus, e também a todos os nossos ouvintes. A minha origem cristã, eu, na verdade, nasci num lar evangélico, onde gerações da minha família eram evangélicas, né? Então, meu avô era pastor, meu bisavô era diácono da Igreja Batista, meu avô também pastor da Igreja Batista lá em Beberibe, né? Então, meu pai era pastor e hoje nós também levamos, né, conduzimos este legado também pastoral. Então eu agradeço a Deus de ter nascido num lar cristão, num lar de pessoas que estavam sempre ligadas à Igreja do Senhor, né, à liderança da Igreja do Senhor. E me sinto muito honrado por Deus me ter colocado nessa família. Agradeço a Deus pela vida dos meus pais que me ensinaram o caminho do Senhor. Glória a Deus, né? Que maravilha, muito maravilhoso saber, né? De alguém
que teve esse privilégio de ter um lar evangélico, né? Tanto ensinamento, tanto homens de Deus, que Deus separou essa família, pastor, a sua família, pastor Josimiel, é uma escolhida de Deus, né? Tantos ministros da palavra de Deus, que Deus tem levantado aí, com certeza também as mulheres desta família são mulheres separadas pelo Senhor para esta obra, né? Esta obra. E que Deus abençoe, né? E parabenizo o seu 19 anos de ministério, né? Sei que muita luta, mas também com muita vitória. Meu nobre pastor, qual foi a maior experiência que você teve em sua vida como cristão? Algo que marcou forte a sua vida. Fala aí para nós. E aí o pastor me pergunta qual a maior experiência no seu ministério, algo que lhe marcou. Na verdade, foram muitas coisas, né? A vida ministerial, ela nos traz muita experiência todos os dias, nos marca muito, né? São fatos que você não consegue esquecer, porque o ministério que Deus dá, o ministério pastoral, é um ministério muito dinâmico, muito forte, muito pesado e muito marcante na vida de todos os pastores, né? Independente de denominação e em qualquer lugar do mundo, o pastor vive um alto grau de estresse todos os dias, né? Pelas lutas que vêm, pelas bênçãos que chegam também, pelas dificuldades que a igreja enfrenta, as dificuldades que nós enfrentamos do ponto de vista emocional, psicológico, físico, mental, enfim, são desafios muito grandes. Mas eu posso contar nesses quase 20 anos de ministério dois fatos bem interessantes que realmente me trouxe experiência e marcou muito a minha vida. O primeiro fato é quando eu assumi a igreja em 2021, em março de 2021, quando o meu pai morreu. O meu pai era o pastor, presidente da igreja, e era presidente da igreja há 53 anos. A nossa igreja foi fundada em 1971, no dia 7 de setembro, e ele assumiu exatamente no dia da organização da igreja, né? Foi o primeiro pastor da igreja e único pastor da igreja, né? O segundo pastor da igreja sou eu, agora presidente, no lugar dele, da igreja, né? Ou seja, a nossa igreja tem 53 anos de organização, mas só teve 2 pastores. O meu pai, né, pastor Josué dos Santos, que dirigiu a igreja por 53 anos, e eu, que já dirijo a igreja por 3 anos, né? E eu acho que eu não vou, claro que eu não vou chegar a 53, até pela minha idade também, né? Estou com 57 hoje, com certeza eu não vou ficar na igreja 53 anos, mas enfim, agradecemos a Deus por isso. Então esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio que eu posso contar, meu pastor e nossos ouvintes, irmãos, é que um fato bem interessante, né? Que foi muito doloroso, não para mim, mas para a pessoa que passou, foi que eu fui realizar uma cerimônia de casamento, e esse fato que me marcou muito é que eu acompanhei aquele casal, né? Ao longo de antes do casamento, todo o processo pré-nupcial, a gente conversando, orientando, fazendo gabinetes pastorais com ele, né, orientando aos noivos. E no dia do casamento, eu já estava na igreja, aguardando. A noiva morava na rua da igreja, né, pertinho, então não tinha dificuldade de demorar muito. E a igreja estava lotada já de irmãos, de familiares, de pessoas conhecidas e amigas. Estavam lá, a igreja estava lá, já era umas 7h30, e eu percebi que havia chegado os padrinhos, né, as testemunhas, mas o noivo não havia chegado. E aí passou 7h30, 7h40, 8h, 8h30, ele não veio. E aí foi quando eu encerrei a cerimônia, declarei encerrada a cerimônia. A igreja já estava em alvoroço, né? Eu acho que vocês estão entendendo como foi a situação que eu me coloquei, né? E eu tive que administrar aquela situação, né?
Então o noivo não apareceu e até hoje não apareceu, né? Enfim, e isso faz alguns anos, eu acho que deve fazer uns 6 anos, 7 anos atrás, né? E eu era até novo, né? Eu não tinha nem tanta experiência, mas Deus me deu a capacidade de administrar um momento tão infeliz para a irmã, né, para a noiva, e tão difícil para mim, né? Que eu tive que comunicar oficialmente à igreja que o casamento não seria realizado naquela noite, naquele momento, pela falta de uma das partes, e que a igreja não trouxesse nenhum comentário, nenhum fato maldoso, mas apenas orasse pela noiva, né? Enfim, todo mundo foi embora, eu e minha esposa fomos à casa da noiva, e aí quando eu cheguei lá o quadro estava terrível, né? A família abalada, todo mundo chorando, a noiva, quando eu entrei no quarto dela, eu e minha esposa, ela estava sentada no chão chorando, com o vestido de noiva toda descabelada, a maquiagem toda borrada, um quadro terrível. E eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou falar para essa irmã, né? Mas graças a Deus, Deus me deu uma palavra, eu orei por ela, ela se levantou, ela voltou à normalidade, e aí, hoje, graças a Deus, o casamento foi cancelado, claro, a ata não foi feita, não foi assinada, e voltamos com essa documentação para o cartório. E hoje, graças a Deus, tempos depois, ela conheceu um outro irmão da nossa igreja e aí hoje está casada e vive bem. Então foi essas duas experiências que mais me marcaram. Outras, muitas também, mas essas duas eu quero trazer para a igreja aqui conhecer. Tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Que grande experiência, viu? Experiência, né? Rara de acontecer, mas infelizmente acontece, né? Glória a Deus. Meu querido, amado, meu nobre colega, como aconteceu o chamado de Deus para o ministério pastoral, né? Sempre tem uma história de Deus forte nesse nosso chamado, né? Nosso chamado para o ministério na vida de tantos homens, né? E sei que com o amado não foi diferente, né? Então, como aconteceu esse chamado, e o amado viu que não, esse aí é crucial, esse aí não posso resistir. A chamada do meu ministério se deu exatamente há 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, em 2005, praticamente, né, para o ano vou completar 20 anos de pastor, então em 2005 eu fui consagrado ao ministério. Mas meu pai e minha mãe diziam que quando eu era pequeno já haviam palavras na igreja, né, profecias, dizendo que o filho do pastor seria também um ministro da casa do Senhor. E isso, né, eu cresci, né, como adolescente, como criança, como jovem, sempre ouvindo isso dos meus pais, né? A princípio eu nunca quis ser pastor, mas quando Deus chama você não tem volta, né? Porque o chamado ministerial é um chamado glorioso que Deus traz para alguns homens que Ele chama. Portanto, esse meu chamado se deu exatamente dessa forma, não é? Eu não queria, como falei, mas Deus veio me colocando em situações até difíceis, não é? Onde eu tive que abrir mão de muita coisa e aceitar o chamado do Senhor. Então Ele me chamou com muita força, né? Com muita pressa também, né? O Senhor me chamou e ele sabendo no meu coração que eu não tinha vontade de ser pastor nem nada de igreja. Na verdade, eu nem, apesar de ser filho de pastor, ser criado na igreja, eu não tinha nenhuma pretensão em ser como meu pai, né? Eu achava muito pesado e as lutas que meu pai enfrentou no seu ministério, eu olhava e dizia que eu não queria aquilo para mim, né? Então era algo muito pesado, mas Deus me chamou de tal forma que Ele em poucos meses tirou algumas coisas de mim, né, da minha vida, que me fizeram reconhecer o poder dele na minha vida, e aí a gente reconhece o chamado e aceita, né, debaixo da vontade de Deus.
mas hoje me sinto feliz em poder estar ministrando a palavra no púlpito do Senhor, na casa do Senhor, e servir ao Senhor de alguma forma, ajudando, ensinando, edificando a igreja do Senhor. Então me sinto muito feliz nesse sentido. Então eu vou fazer no próximo ano, né? Esse ano agora em junho, no dia 4 de junho próximo, eu completo 19 anos, né? E para o ano eu quero fazer uma festa melhor e bonita para o Senhor, agradecendo a Deus pelos 20 anos de ministério que Ele concedeu à minha vida. Amém? Glória a Deus, meu amado pastor Josimiel. A minha pergunta nesse momento agora é a seguinte: qual foi o maior desafio? O senhor falou sobre a sua experiência, né? Mas agora o maior desafio que o amado enfrentou no ministério pastoral até agora, porque outros virão, todo dia é um grande desafio pastorear para Deus, né? Esse rebanho que Ele tem confiado em nossas mãos. Mas aí, qual foi o maior desafio? Isso aí o senhor chegou a dizer, esse é um desafio que realmente marcou. Então, a pergunta, qual o maior desafio que enfrentou nesta caminhada? São muitos, né? Muitos desafios. E depois do falecimento de meu pai, em 2021, há 3 anos, eu realmente fui desafiado, né? Antes eu era o vice-presidente da igreja, eu estava sempre ao lado dele, mas não assumia, né, a igreja de uma forma direta, porque ele era o presidente e eu não. Eu era apenas o vice. Então eu apenas estava sempre ao seu lado, mas nesses 3 últimos anos, realmente, eu tive várias experiências e desafios, né, em nossas vidas, né? Então, a falta do pai, né? Eu, quando assumi a igreja, eu reuni toda a diretoria da igreja, né? Diáconos, evangelistas, pastores. Então, eu conversei com a igreja, né? A liderança, e declarei naquele dia o seguinte: irmãos, olha, esse é o maior desafio da minha vida, é assumir a igreja num momento muito difícil, né, da minha família, da minha vida, da minha família, pela morte dos meus pais, porque minha mãe também havia já morrido, né, meu pai em seguida. E também eu assumi a igreja no meio de uma pandemia, né? Esse é um desafio muito severo, porque eu havia perdido um ente querido, meu pai, né, assumido o lugar dele na igreja, e no meio de uma pandemia. E todos os pastores sabem muito bem, os irmãos sabem muito bem que durante a pandemia houve aquele blackout geral, que era para ficar todo mundo em casa, né? Aquela propaganda enganosa que era fique em casa. E aí os cultos presenciais foram suspensos, né? E só fazíamos lives, né? Então, com isso, o desafio é que, primeiro, eu assumi e já não tive diretamente contato com o povo, né? E segundo, é que a questão das finanças da igreja, né, caíram, né? Então, acho que todo pastor tem essa experiência. Então, essa realmente eu posso dizer que é a maior, é a maior dificuldade que eu enfrentei, o maior desafio que eu enfrentei na minha caminhada como pastor, né? Foi eu perdi primeiro minha mãe em 2016, perdi meu pai em 2021 e perdi meu irmão em 2022, né? Então, esses últimos anos para mim estão sendo muito difíceis ainda, não é? Porque não dá para sarar tão rapidamente a perda de 3 entes queridos de nossa vida. Então esse, meus irmãos, é considerado por mim mesmo esse grande desafio que eu tenho na minha caminhada, no meu ministério. Amém? Mas eu creio que Deus está sarando a ferida, Deus está acalmando o nosso coração e nós estamos seguindo, fazendo a obra do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Realmente, pastor Josimiel, eu creio que esse momento
da pandemia, eu acho que foi os maiores desafios, o maior desafio que nós pastores enfrentamos, que tivemos de fazer aquela mudança total, né? E muitas vezes não tinham, né? Algumas igrejas não tinham nenhum recurso de fazer, né? De estar preparada para aquela mudança radical que tivemos, mas graças a Deus que o Senhor, soberano da igreja, nos dá graça, né? E nos ajuda a enfrentarmos esses desafios, né? Eu sou solidário com a sua dor, né? Perder, né, ente querido, né? Eu perdi uma prima também nessa pandemia, né? E tantos colegas que nós perdemos, né? Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor é aquele que a cada dia vai nos sarando. Ele vai sarando as nossas feridas, né? Ele vai cuidando das nossas dores, nossos traumas. Ele vai alinhando a nossa vida com a sua santa e bendita palavra, né? Glória a Deus. Mas, meu nobre colega, eu tenho mais uma pergunta para lhe fazer, né? E essa pergunta é exatamente sobre o amado pastor. Fazemos parte da mesma ordem de pastores, a Ormibam-PE. Como o meu nobre colega tem visto a nossa ordem e hoje, e qual a importância da ordem na sua vida pastoral, e como você tem visto os trabalhos hoje da nossa Convenção Batista Nacional, depois de tudo que ela enfrentou, como nós sabemos. Qual a importância da ordem de pastores aqui em Pernambuco e de um modo geral, né? Até porque aqui em Pernambuco a nossa ordem e a nossa convenção passou por um processo muito difícil em 2018, né? Então, a pergunta é essa: qual a importância da ordem e da convenção? Para mim, a Convenção Batista Nacional em Pernambuco e a Ordem de Ministros Batistas Nacional em Pernambuco também são muito importantes. Essas duas instituições são importantes para a Igreja do Senhor, né? A convenção administrando a doutrina, a eclesiologia, a teologia da igreja, né, da nossa convenção, a nível nacional e a nível mundial também, pois a nossa convenção está em quase todos os países, né? Temos missionários em mais de 60 países no mundo, né? Então isso é muito bonito, é muito plausível para a igreja e para a nossa convenção. E eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte da Convenção Batista Nacional, fazer parte da Ordem de Ministros Batistas Nacionais no Brasil. Me sinto muito feliz em poder estar nessa fileira, né? Estar junto com esse time, com essa equipe tão boa e tão especial. Aqui em Pernambuco, diretamente, é onde nós moramos, né? Estamos aqui, somos daqui e participamos da Ordem da Ormibam-PE, onde conheço e tenho muitos amigos. Nosso pastor Benício, um grande colega, amigo meu que nós conhecemos já há pouco tempo. Eu não o conhecia, né? Mas talvez uns 2, 3 anos atrás. Outros colegas que há mais tempo eu conheço: pastor Alberto, pastor Álvaro, pastor Paulo. Hoje, pastor Paulo, presidente da ordem; pastor Alberto, o presidente da convenção; pastor Álvaro, o secretário da ordem de pastores, e muitos pastores que já passaram pela ordem, pela convenção como presidentes, e que nós também ainda desempenhamos uma amizade muito grande. Então, a importância dela para a vida da igreja e a vida do pastor, a igreja, a convenção, né? Onde, como falei, a convenção trata de teologia, doutrina, eclesiologia, desafios, alvos, missões, né? E a convenção cuida de pastores, né? Cuida de nós pastores. Então, há uma importância grandíssima da igreja estar afiliada a uma convenção e o pastor também está afiliado a uma ordem
de pastores, né? Então eu quero agradecer a Deus pela vida até inclusive do pastor Alberto Jorge, né, que hoje é o presidente da convenção, que ele na época em 2018, junto com o pastor Edmilson Villanova, e nós também, eu também participei, né, efetivamente daquele processo de transição e de onde aqui a convenção interviu, houve uma intervenção aqui na convenção em Pernambuco e na ordem. Eu participei de todo o processo, né? Então eu conheço tudo o que aconteceu, sei da história e vi que ali, mesmo sendo um golpe muito pesado para a convenção aqui em Pernambuco, onde perdemos quase 50 igrejas que saíram da convenção, pastores também saíram da convenção, mais do que 50 pastores, mesmo assim, naquele momento eu vi a união que todos nós tínhamos um para com o outro, né? Então, mesmo na dificuldade, na luta, até nas discussões que haviam, nos problemas que haviam, nos debates que haviam, a gente via realmente que os nossos pastores estavam defendendo aquilo que cria e daquilo que acredita, né? Que é da nossa convenção e da qual amamos tanto, né? Então, não haveria igreja se não houvesse ordem de pastores e se não houvesse convenção. Eu não tenho assim nenhum apreço àqueles pastores que querem ficar sozinhos, sem estar ligado a uma convenção. Eu acredito que toda a igreja precisa estar ligada a uma convenção e todo pastor precisa estar ligado a uma ordem de pastores. Eu acho que isso revela comunhão, unidade, parceria, né, e espiritualidade. É viver em comunhão. O grande desafio de Jesus para a igreja era que nós fôssemos um, né, que tivéssemos em nossas vidas aqui na terra unidade cristã, né, comunhão uns com os outros. Essa era a palavra de Jesus para nós, né, para que nós estejamos em comunhão uns com os outros. Isso não pode ser diferente com os pastores. Então, entendo que convenção e ordem são instrumentos de Deus aqui na terra para a vida da igreja e para a vida de todos os pastores. Glória a Deus, meu nobre colega, e com certeza, né, eu endosso tudo isso que o amado falou. Realmente é uma importância muito grande estarmos participando de uma ordem maravilhosa e uma convenção, né? Sabemos que muitas coisas nos levou a entristecer com questão de convenção e questão de ordem, né? Sabemos que quantos colegas, né, se optaram por sair, pensar em desistir. Eu mesmo fui um que fiquei, né, devido tantas coisas que nós observarmos, né, e lutávamos por uma ordem e por uma convenção que nós pudéssemos ter paz. Hoje eu louvo a Deus, pastor Josimiel, pela ordem que nós temos, pelo nosso pastor presidente Paulo Rogério, pela convenção que nós temos, né, pelo nosso pastor Alberto Brito, né, dos homens de Deus, com a equipe de homens de Deus ao seu lado, e mulheres de Deus também que tem aí nos ajudado, né, tanto nessa ordem, né, como nessa convenção, né, Batista Nacional no estado de Pernambuco. Tivemos muita luta, foi muitos desafios, foi muitas coisas que que mais nos entristeceu do que nos edificou, do que nos fortaleceu. Mas graças a Deus que a ordem, né, a ordem BAM-PE, como também a CBN, né, glória a Deus, a nossa Convenção Batista Nacional, ela tem a mão de Deus, tem a direção de Deus, e Deus com certeza já estava trabalhando, né, em favor, né, da restauração, né, porque passamos por uma restauração na nossa convenção e na nossa ordem, e hoje eu tenho um orgulho de participar da ordem dos ministros Batista Nacional no estado de Pernambuco, né, e também desta Convenção Batista Nacional.
e Deus abençoe, né, a nossa convenção, abençoe nossa ordem, cada vez mais, né, que nós possamos. Muitas vezes nós temos nossos afazeres, viagem, compromissos, né, e muitas vezes nós não estamos junto nas reuniões, mas é necessário. Esse ano mesmo eu não pude estar em nenhuma das reuniões, por quê? Problema de saúde, né? No início foi o problema do AVC da minha sogra, que até hoje ela luta, está em casa, mas graças a Deus, né, está em casa, mas conseguimos ali que o quarto dela ali no apartamento ficasse, né, como ela estava lá no hospital, e aí o plano de saúde, né, através da justiça, conseguimos aí, todo dia tem um cuidado, tem enfermeira 24 horas, médico vai toda semana lá, né, e graças a Deus, né, enfrentamos essa luta também, sabe, quando a enfermidade chega, uma enfermidade forte na família, abala a estrutura da família, abala também o ministério nosso sofre. Depois teve também o meu pai, né, que já vive doente, 89 anos, já vive doente, e agravou mais um pouco a sua enfermidade, né, mas Deus mantendo vivo os dois aí, né, e para o louvor da glória do Senhor. Depois levei uma queda, meu irmão, que queda foi essa que eu levei? Indo para a igreja, caminhando, né, que certa dificuldade eu vou muitas vezes eu vou caminhando para a igreja e volto, e não é pertinho, é um pouco longe, mas o nome do Senhor é glorificado. E levei uma queda e assim, não liguei para aquela, né, não, normal, só o braço arranhou, tal, a testa um pouco, tal, mas tudo bem. Mas só que a pancada foi muito violenta no meu joelho esquerdo, e depois foi causando uma dorzinha ali, uma dorzinha aqui, e de repente eu não conseguia mexer a perna, aquela coisa, não movimentar a parte do joelho. E hoje nós estamos aí desde de dezembro que estamos em tratamento, fazendo tratamento para não submeter uma cirurgia, né? O médico, graças a Deus, ele está fazendo de tudo para que eu não submeta uma cirurgia, já porque é questão da idade, 61 anos, né? E estamos aí, fazendo uma série de sessões, e muitas vezes estamos impossibilitados. Eu marco até com um abraço, meu querido pastor Edivaldo Correia, né, que sempre nós nos marcamos para se encontrar ali na praça, e vamos com ele, né? Mas já 2 vezes marquei com ele, mas infelizmente não tive condição de ir, né? Não teve condição de ir. Mas louvado seja o nome do Senhor, que eu creio que agora a nossa assembleia está aí pertinho, né, pastor Zosimael, a nossa assembleia, e nós vamos estar lá em nome do Senhor. Oramos, né, porque Tiago diz que nós não devemos afirmar, mas se o Senhor permitir, nós estaremos ali, né, se o Senhor não voltar antes para buscar a sua igreja, estaremos ali nos reunindo para o louvor e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, meu nobre amigo, tenho mais uma pergunta aqui para formular para o meu querido pastor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu amado pastor Zosimael, qual foi a maior dificuldade que o amado enfrentou durante o tempo de pandemia? Eu sei que muitas lutas, né, o amado já relatou aí que enfrentou, mas eu quero falar sobre a pandemia, porque todos os bate-papos que eu faço aqui com nós, que nós fazemos aqui, principalmente faço mais com os pastores da ordem, né? E eu sempre trago essa pergunta porque serve de experiência, porque vivemos num mundo que tudo pode acontecer. Nós estamos vivendo aí, né, sentindo na pele a dor, né,
que os nossos amigos, pastores da ordem, da nossa convenção, as igrejas da nossa convenção, estão enfrentando no Rio Grande do Sul, né? E graças a Deus que nós aqui, a Convenção Batista, né, no estado de Pernambuco e outros estados, tem socorrido nossos irmãos, tem socorrido ali o povo, para o louvor da glória do Senhor. E enfrentamos, né, esse momento que eu digo que para o povo com certeza, para o povo do Rio Grande do Sul, foi mais desolador do que próprio a pandemia quando veio. E com certeza porque acabou aí, destruiu, né, com estrutura familiar, né, e uma luta. Mas que nós possamos continuar orando, né, pedindo a Deus que o Senhor levante homens e mulheres, né, levante um povo. Graças a Deus nós temos um povo brasileiro que tem muitas dificuldades, enfrenta muitas lutas, principalmente lutas governamentais, né, que nós, devido ao governo, passamos por grandes lutas, mas graças a Deus que o povo brasileiro é um povo solidário, é um povo que se une, com alguns com pouco que tem, mas socorre o seu próximo. Isso é muito lindo. Então, meu querido pastor Josimiel, qual foi essa grande dificuldade que o amado enfrentou na pandemia? E a próxima pergunta, né? Qual a maior dificuldade enfrentada durante a pandemia em 2020? Eu já respondi lá em cima, né? Essa realmente foi uma dificuldade muito grande, foi a maior dificuldade que eu tive, onde eu assumi a igreja depois de 53 anos que meu pai estava como pastor. Então, é claro que eu sabia que iria enfrentar uma grande dificuldade, né? Porque substituir um pastor em qualquer igreja já é difícil. Mas imagina alguém assumir uma igreja onde está ficando no lugar do seu próprio pai, que havia falecido, e também uma igreja que estava acostumada com aquele pastor há 53 anos. Né? Hoje nós temos em nossa igreja pessoas que eram adolescentes quando a igreja foi fundada, em 1971. Né? Então conhecem meu pai há 53 anos. Né? O jeito de administrar, o jeito de pregar, o jeito de cuidar da igreja, né? E ninguém é igual. Apesar de ser filho, ninguém é igual. O filho não é tal qual o pai. Cada um tem a sua característica. E eu, como pastor, também tenho a minha visão de mundo, eu tenho a minha visão espiritual, tenho a minha visão de perspectiva de igreja, eu tenho a minha compreensão administrativa, não é? Então, que é diferente. Né? Meu pai dirigia a igreja de uma forma, eu dirijo de outra. Né? Mesmo deixando e mantendo a mesma doutrina, claro, a doutrina não muda, mas a forma administrativa é que é diferente, não é? Então, eu tenho uma visão de mundo diferente da de meu pai, na época, né? Então, isso foi uma dificuldade muito grande na pandemia, porque eu estava assumindo a igreja exatamente no meio de uma pandemia, onde eu perdi um ente querido, né, do ponto de vista emocional. E, do ponto de vista externo, o mundo vivia uma grande pandemia, né? Então, essa foi realmente uma grande dificuldade enfrentada por mim. Glória a Deus, meu irmão. Lamento, né? Essas dificuldades, né? Essa aí que o irmão enfrentou realmente na pandemia, né? Cada um, eu tenho visto aqui, cada colega nosso que a gente tem conversado e falamos a respeito da pandemia, e aí nos serve de experiência, né? Serve de experiência para cada um de nós, o testemunho, o relato de cada um dos nobres colegas, amigos. Aí nós observamos que, acima de tudo, isso aí, tudo, o resumo é que Deus jamais nos abandona, Ele sempre está conosco e sempre nos dá estratégia para que nós possamos sobreviver tudo isso, toda essa luta, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Pastor, meu amado pastor Josimiel, como o amado tem visto o papel da igreja e a sua missão como igreja nesses últimos dias tão difíceis que estamos vivendo, né? E Paulo já falava sobre esses tempos difíceis, trabalhosos, né? E que nós precisávamos nos manter firme, né? Então, amado, qual o papel está sendo da nossa igreja, né? E como está sendo a sua missão? Ainda é a mesma missão da igreja? Bem sabemos que a missão da igreja é uma dada por Deus e nós precisamos cada vez mais nos aproximar, né, de Deus e cumprir, né, a missão que Ele deixou para a igreja aqui na terra. Amém? O que eu vejo hoje na Igreja do Senhor no mundo são desafios muito grandes. Infelizmente, a igreja, depois de 2000 anos de história e depois de passar por muitas dificuldades, muitas lutas, muitas guerras, muitas perseguições, né? Podemos considerar desde a Reforma Protestante, com os pioneiros da Reforma, Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio e outros homens de Deus que provocaram aquela ruptura com a Igreja Romana no século XV. E ao longo do tempo, a gente observa na história da Igreja cristã que depois que a Igreja foi dividida, né, houve a cisão, então houve uma grande perseguição aos cristãos, né, evangélicos, agora chamados de protestantes, né? Mas Deus cuidou do seu povo até o dia de hoje. E com isso ele enviou para a sua igreja, né, grandes movimentos espirituais. A gente sabe que a Reforma Protestante foi um avivamento, né, um avivamento da palavra, onde a palavra foi renovada, foi explicada pelos reformadores da forma correta. A Igreja Romana ensinava, doutrinava o seu povo com uma visão diferente da Bíblia, né? Então vieram os intérpretes bíblicos e trouxeram a nova visão, ou a visão real da interpretação bíblica, né? Da teologia bíblica. E outro problema é que, com a perseguição que houve, Deus enviou exatamente esses avivamentos. Então, em 1911, né, 1910, 11, a partir do 1909, mais ou menos, houve um grande avivamento nos Estados Unidos, né, o famoso avivamento da Rua Azusa, onde daquele avivamento saíram dos Estados Unidos milhares de missionários para evangelizar todo o mundo, a Europa, a Ásia, a África, a América Latina, aqui no Brasil também. Então, Deus avivando o seu povo, né? Na década de 60, houve no Brasil um reavivamento, né? Que, inclusive, nesse reavivamento, a nossa convenção é fruto desse reavivamento. Quando, na década de 60, em 1968, a nossa convenção foi fundada, né? Foi organizada. E por que foi organizada? Porque um grupo de pastores e igrejas foram renovados. Então, a gente percebe que, ao longo dos séculos, Deus renova a sua igreja, né? E houve esse reavivamento. Um avivamento no começo do século XIX, um avivamento no meio do século XIX, que foi na década de 60, e na década de 70 e 80, houve no Brasil também uma outra onda, né? Foi uma onda pentecostal lá em 1910, uma onda renovada na década de 60 e uma onda neopentecostal na década de 70 e 80. Na década de 70 apareceram a Igreja Universal, que é a mais importante e a mais destacada das neopentecostais. Na década de 80 apareceu a Igreja da Graça, né, Internacional da Graça, a Renascer Praise, a Renascer, a Deus é Amor e outras igrejas neopentecostais.
Então, era Deus trabalhando o seu povo. Infelizmente, nos dias atuais, como é que eu enxergo a Igreja de Cristo no mundo? Um grande esfriamento. Já não conseguimos ver avivamento espiritual nas igrejas, nas denominações, nas grandes e nas pequenas, né? Então, infelizmente, a minha percepção da Igreja de Cristo no mundo é exatamente essa, meus irmãos e pastor Benizo e todos que nos ouvem. É exatamente essa. É uma perspectiva muito negra, muito difícil, né, para o futuro. A igreja esfriou espiritualmente, a igreja adotou métodos de crescimento que não vêm da parte de Deus, não são métodos bíblicos. Muitas igrejas e denominações adotaram tantas coisas do mundo que a própria igreja se descaracterizou. E isso é um grave problema. E isso é como eu vejo a igreja hoje. A doutrina já não é mais a mesma. A palavra já não é mais a mesma. O fervor já não é mais o mesmo. Nós percebemos mesmo que cada crente, cada igreja, cada pastor, cada denominação tem feito coisas que se afastam cada dia mais da Bíblia Sagrada, né? Criando cultos diferentes, cultos derrubando a muralha, cultos às 7 trombetas de Jericó, enfim, tudo isso prometendo algo aqui na terra e para a terra, apenas prosperidade, não se prega mais a salvação. Então, como eu vejo hoje a igreja do Senhor, é uma igreja fria, pálida do Espírito Santo, distante de Deus, distante da palavra do Senhor, que já nem se parece com a noiva de Cristo. Infelizmente, eu vejo a igreja assim, eu enxergo a igreja assim. Dentro das pesquisas que eu faço, as leituras que eu faço e daquilo que eu vejo, realmente, infelizmente, a igreja está se encaminhando para um caminho muito difícil. Mas o que nos alenta é que tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor, né? Então, eu louvo a Deus, pois Ele tem nos conduzido, né? Conduzido a sua igreja, aquela igreja que é a sua noiva, tem conduzido para o seu redil. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus, aleluia. É verdade, meu irmão. Já não se vê mais aquela igreja fervorosa, né? Mas ainda, pastor Zosimiel, existe colegas nossos, amigos, que têm lutado, né? Para manter essa missão da igreja, né? Para que a igreja seja enxergue o seu papel, né? A sua missão, e que possa realizar, né? Pregar salvação. Muitas igrejas hoje já não tem mais culto de doutrina, muitas igrejas hoje já não tem a EBD, né? A EBD, que é o que podemos dizer que é a maior faculdade, né? Maior faculdade teológica dentro da igreja, a EBD, né? Os ensinamentos, né? E também as doutrinas, são doutrinas. Fugiu dessa doutrina, meu irmão, já fugiu da missão, do propósito, né? Do propósito de Deus, né? Para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, meu nobre e amado, glória a Deus, aleluia. Deus tem sido maravilhoso para conosco, não é verdade? Tem sido maravilhoso para conosco. Meu amado pastor, como você tem enxergado os líderes obreiros hoje? Eles continuam empenhados e levando a sério a vida cristã? Sabemos que temos enfrentado grandes dificuldades com a de obreiros, como líderes de departamentos ou ministério, como diáconos, diaconisas, líderes de homem, de mulheres, evangelismo, missões, departamento infantil, adolescente e jovem. Isso já é o grande esfriamento que
a Bíblia afirma? O que é que você me diz a respeito disso, meu irmão? Porque temos muitos obreiros, mas obreiros fervorosos como aqueles antes, tá? É raro. Não é verdade? É muito raro. Então, o que o amado tem enxergado desses líderes, desses novos obreiros que temos nas nossas igrejas? Como você analisa a liderança da igreja hoje no Brasil? Infelizmente, a liderança da igreja se parece com a igreja. Assim como na pergunta anterior eu respondi que a igreja se afastou dos princípios bíblicos, então a liderança dessa igreja é exatamente a culpada por esse afastamento, né? Infelizmente. Então, a gente vê muitos pastores, muitas lideranças no Brasil também fugindo da Bíblia Sagrada, também se afastando da Bíblia Sagrada e da doutrina de Cristo, né? Daquilo que Ele nos ensinou. Então, o meu análise com relação à liderança é uma análise muito triste e, ao mesmo tempo, alegre, porque tudo que a gente vê, o que está acontecendo, é cumprimento da palavra do Senhor, né? Onde apareceriam no final dos tempos pessoas gananciosas, né? Como o apóstolo Paulo diz a Timóteo, que naqueles dias virão muitos e arrebatarão as ovelhas do meu aprisco, como Jesus falou, como Paulo disse que naqueles últimos dias seriam dias trabalhosos, né? Na carta a Timóteo. Então, a liderança no Brasil e no mundo, acredito que também no mundo ele não é diferente, está falida, espiritualmente falida. Não é? Claro que ainda temos homens de Deus, não é? Temos homens de Deus, mas estamos falando exatamente uma análise geral da liderança das igrejas, né? Da igreja no Brasil e no mundo. Então, o meu análise é exatamente esse. A perspectiva também é a mesma, é uma perspectiva difícil, complicada, mas ao mesmo tempo, como falei na resposta anterior, que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus, né? Então, o que nos resta é orar ao Senhor para que Ele nos dê da sua graça, da sua misericórdia sobre nós. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos chegando ao final desse bate-papo. Que conselho o nobre pastor deixaria para nossos irmãos e irmãs que almeja fazer teologia, já que o nobre colega lecionou um bom tempo em nosso Seminário Batista Nacional em Pernambuco? Sim, verdade, pastor. Eu ensinei no nosso CETEBAN, né, Seminário Batista Nacional em Pernambuco. Eu ensinei por alguns anos, acredito que 8, 9 anos, e foi muito bom para mim, muito proveitoso e glorioso também. Primeiro porque eu estava podendo servir a igreja do Senhor. Segundo porque eu também me alimentava da palavra, né? E me deu muita experiência como pastor, né? Passei esses 8, 9 anos lá, ensinei matéria de teologia sistemática, eclesiologia, homilética, também ensinei sociologia, pois essa é a minha formação acadêmica. Eu ensinei seitas e heresias, também ensinei, enfim, Novo Testamento, teologia do Antigo também, enfim, eu pude realmente contribuir com a nossa convenção e com a nossa ordem nesse aspecto do seminário da nossa convenção. E o conselho que eu dou àquele que quer participar do seminário é que vá. Se você sente que tem uma chamada de Deus para o ministério, você precisa se preparar para isso, né? Foi o que aconteceu comigo. Quando a igreja indicou o meu nome para o ministério pastoral, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular no seminário, para que eu possa ter um conhecimento melhor, né, da Bíblia Sagrada. Então, você que acredita que tem um chamado, não demore muito. Se matricule no seminário, nosso CETEBAN, e aprenda a palavra de Deus. Você diz, pastor, eu não tenho chamada, mas quero conhecer a Bíblia melhor. Muito importante também, se matricule. Então, o meu conselho é que
Eu acho que, na verdade, toda a igreja devia fazer curso de teologia, né? Então, é importante, é muito bom o crente manusear a palavra. O apóstolo Paulo diz que todo ministro deve manejar bem a palavra do Senhor. Manejar aqui é conhecê-la, não só conhecê-la, mas aplicá-la, né? É conhecer e aplicar para a igreja. Então, como um pastor pode pregar se não conhece bem a palavra, né? Como pode tirar as dúvidas dos irmãos da Bíblia, sobre a Bíblia, se não conhece bem a Bíblia, né? Então, é importante. Então, assim como eu fiz a minha graduação no seminário, em seguida eu fiz uma pós-graduação em outra faculdade, lá em Boa Viagem, exatamente para isso, para me preparar para dirigir e apacentar a igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. E aí, irmãos, você que deseja, almeja, né, fazer uma teologia, nós temos aí o nosso CTBAN, né, com um quadro de professores abençoados, né, homens de Deus, né, para aí te preparar, te instruir, junto com o Espírito Santo, para você ficar apto para o ministério, né, em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um bate-papo, Eis-me aqui, e queremos agradecer a sua presença, meu querido pastor Josimiel, e sou muito grato a Deus por sua vida e família, e fica à vontade para suas considerações finais, e desde já, muito obrigado pela sua contribuição nesta rádio web Eis-me aqui. Irmãos, e por fim, eu quero trazer uma palavra bíblica para as nossas vidas nesta noite, pequenininha, de pouco tempo, e me apresentar de uma forma mais direta. Então, sou o pastor Josimiel Bezerra dos Santos, sou o pastor presidente da Igreja Batista Canaã, em Vila dos Carneiros. Nós estamos ligados à Convenção Batista Nacional em Pernambuco. Eu estou ligado à Ordem. A nossa igreja possui 16 congregações nas cidades de Jaboatão, Recife, Olinda, Paulista, Vitória de Santo Antão, e em Maceió temos 3 igrejas, né? Então, fazendo um total de 17. Com a sede, 17, né? E mais 16 congregações. Nós temos aqui na nossa liderança 6 pastores, comigo 8. O meu irmão é o meu vice-presidente. Ele é o meu irmão mais novo, né? E daqui, acho que para o ano, eu indico ele para a ordem de pastores. Mas temos outros pastores também, né? Lá em Maceió temos um pastor, né? No Janga temos um pastor, em Paulista, em Olinda também, em Jaboatão temos vários pastores, pelo menos 3, e em Recife também, né? Então, a nossa igreja tem 53 anos de formação, né? Foi fundada. E eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, que Deus tem cuidado de nós e tem nos feito instrumentos na sua mão. Eu quero também aproveitar a oportunidade de abençoar nosso pastor Benício, sua família, seu ministério, que Deus também continue abençoando em nome de Jesus. E eu vou trazer uma palavra nesta manhã, nesta noite, melhor dizendo, baseado no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, que diz assim: Jabes foi o mais ilustre do que todos os seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e estendas os meus termos, que a tua mão seja comigo e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Amém. Amém. Graças a Deus. Essa passagem, irmãos, aqui de Jabes, só acontece em 2 versículos. Você não vê outra menção de Jabes nesse livro de Crônicas. Então, a gente observa que nesse contexto, o escritor das Crônicas, ele vem fazendo, desde o capítulo 1, só a menção das famílias, das descendências
do povo de Israel. Então ele fala de várias gerações, de várias descendências, e quando fala de Jabes, ele só cita essas duas coisas nesses dois versículos. Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos, sua mãe lhe puseram o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e estendas os meus termos, e que a tua mão seja comigo e me faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Observe que já no versículo 11 em diante, já volta com genealogia. O escritor vinha com várias genealogias, fala de Jabes e volta com genealogia. Esses dois versículos 9 e o 10 chamamos de perícope. É uma palavra colocada no meio de um texto. E pelo menos duas coisas eu posso destacar na vida de Jabes. Vejamos. Primeiro, Jabes não olhou o seu passado. Observamos que Jabes vinha de uma descendência, de uma família que havia perdido a coroa de Israel. Uma família que foi enxotada. Uma família que praticamente foi aniquilada. Jabes também não olhou aquilo que a própria mãe dele disse, que teve ele com dores. Não é? Então, o que é que a gente aprende nessa oração de Jabes? Primeiro, não olhe o seu passado. Ah, pastor, eu não posso porque no passado era isso, no passado era aquilo, no passado eu fiz tal coisa. Deus não se importa com o seu passado, meu irmão. Na oração de Jabes, uma oração pequena, mas direta, Deus ouviu. E a Bíblia diz, e Deus ouviu a oração de Jabes e lhe respondeu do que ele pedira. Então, Deus não estava interessado no passado de Jabes. Deus estava interessado na vida de Jabes, no presente de Jabes e no futuro de Jabes. E assim é conosco. Se o irmão ou a irmã ficar se lamentando, olhando o seu passado, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não mereço. Não olhe o seu passado. Olhe para Jesus. Uma segunda experiência que nós podemos tirar da palavra de Jabes, nesse texto, é que, primeiro, ele não olhou seu passado, não viu que ele não se importou se a sua família era ou não era, foi ou não foi, tinha ou não tinha. O que ele cria era em Deus. E a segunda palavra que eu encontro nessa oração de Jabes é que ele não teve medo de pedir. Versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e estendas os meus termos, e que a tua mão seja comigo, e faças que do mal eu não seja afligido. Ele não se importou, ele simplesmente agiu, tomou uma atitude, ele não teve medo. Lembra daquela passagem de Pedro, quando Jesus, ele pergunta se ele pode ir até Jesus sobre as águas? Muito importante esse exemplo de Pedro também. Então, Pedro perguntou, Senhor, posso ir ter contigo? Jesus, vem, e ele foi. Naturalmente, com medo, com a dificuldade, no meio do caminho, no meio do mar, ele fraquejou. Mas Pedro teve coragem, que eu acho que eu não tinha, por exemplo, até porque eu não sei nadar. Então, mas Pedro teve coragem. Ele enfrentou a chuva, a escuridão do mar da noite que estava escuro, a tempestade, as ondas altas, o frio. Ou seja, ele enfrentou muita coisa. Então, assim, Jabes também nos ensina isso. Ele não se importou, ele não teve medo de perguntar e de pedir a Deus. Simplesmente ele pediu. Até porque o Senhor nos diz, pedi e dá-se-vos-á, batei e abrireis. E Jesus diz que tudo quanto pedires a Deus no nome dele, ele dá. Então, meus irmãos, eu encerro dizendo, atente para essa palavra, não ouça o seu passado, não olhe para o passado, não veja o passado, olhe para Jesus apenas. E segundo, não tenha medo. Não tenha medo da vida, dos problemas, das lutas, das adversidades, porque Jesus prometeu algo bem importante para as nossas vidas. No capítulo 28 de Mateus, já no final do capítulo, ele diz,
eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus nos ajude. Mais uma vez, pastor Benício, sua igreja e todos vocês que estão nos ouvindo. Deus abençoe. Um abraço, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Chegamos ao final de mais um bate-papo. Eis-me aqui. Sou grato a Deus, né, pela vida dos ouvintes que estiveram conosco neste momento de bate-papo. Em nome do Senhor Jesus. Também sou grato a Deus, né, por todos os irmãos e irmãs que já tiveram bate-papo comigo e com certeza aí, enquanto o Senhor não vir buscar a sua igreja e eu estiver aqui com vida, nós vamos estar sempre interagindo, né, com os novos colegas e amigos. Glória a Deus. Aleluia. Quero mandar a paz do Senhor para todos os pastores da nossa Ordem PE e também de outras ordens, nossos amigos pastores, colegas. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Um abraço ao meu querido pastor Paulo Rogério, nosso presidente, né? E também ao nosso presidente da convenção, pastor Alberto Brito. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, né? E já estaremos aí iniciando uma mini vigília, 22 horas, estaremos com a nossa mini vigília Eis-me Aqui. Participe, compartilhe, porque você que nos ajuda a fazer essa programação. Juntos fazemos muito mais e o nome do Senhor é glorificado, vidas são restauradas, alcançadas para a glória do nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Um abraço, pastor Josimiel, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fica com Deus. E não esqueça, Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Shalom Adonai, a paz do Senhor.